para refletir sobre o período da Igreja primitiva. Os críticos do Novo Testamento alegam que, com a morte de Jesus, os apóstolos entraram em estado de desespero, tomados por um anseio incrível. Os mais abatidos, afirmam os críticos, tiveram inclusive alucinações e até mesmo alucinações em grupo. E os relatos que nós temos nos evangelhos, os relatos do Cristo ressurreto, que teve contato com os apóstolos, é fruto desse estado de espírito dos apóstolos. É fruto das alucinações. Essa é a opinião dos críticos do Novo Testamento, para explicar esses relatos. Na verdade, foram simplesmente alucinações. E alucinações até mesmo em grupos. Mas o historiador, o estudioso de história, o pesquisador do Novo Testamento, ele trabalha com o quê? Com evidências. E essas evidências são as suas fontes. Só que as evidências apontam em outra direção. E qual é essa direção? Os apóstolos estavam, conforme os relatos que temos, decepcionados, frustrados, amedrontados. Se esconderam, se recolheram. Por quê? Porque na cabeça deles, no pensamento deles, o Império Romano matou mais um Messias, e nesse caso, Jesus Cristo. Eles já sabiam e conheciam a cultura do seu povo. Eles conheciam a história do seu povo. Ele sabia que Teudas foi eliminado, que o Judas, que tomou a cidade de Séforis e se rebelou contra Roma, fazendo com que Roma mandasse 2 legiões para destruir a rebelião. E Judas e seus seguidores, cerca de 2.000, foram crucificados. Eles conheciam a história. Jesus foi crucificado. Então, a história contada por Jesus do reino de Deus havia se findado. É isso que as evidências mostram. Quando as mulheres, logo cedo, foram ao sepulcro de Jesus e viram que o sepulcro estava vazio e que Jesus foi ressuscitado dos mortos, e elas correram até os discípulos e informaram, e alguns deles foram até a sepultura de Jesus e constataram que ela estava vazia. Mas mesmo assim, eles
não acreditaram. Vários deles se colocou até de forma incrédula. Eu só acredito se eu ver. Se eu colocar os meus dedos nos seus cravos. O que foi, então, que modificou todo esse cenário? Que fizesse com que eles acreditassem na ressurreição de Jesus Cristo? Só é olhar as fontes. Só é você se debruçar sobre os evangelhos, sobre o livro de Atos. O que foi que modificou essa realidade? Diante da falta de esperança dos apóstolos, para eles tudo estava acabado. Sabe o que foi que modificou tudo isso? Jesus Cristo confrontou cada um deles e confrontou de forma pessoal, vivo e ressuscitado. Então, a crença na ressurreição de Jesus não foi fruto de alucinações, mas foi fruto que Jesus os confrontou pessoalmente. E a partir desse momento, eles modificaram completamente o seu olhar sobre o mundo, sobre a realidade e sobre suas próprias vidas. Aí sim, a gente entende o contexto e a realidade. É esse o papel do estudioso. É esse o papel do historiador. Ele tem que se aproximar das fontes. Ele tem que olhar as evidências. Se algo no céu vem ao encontro da Lua, um asteroide, um cometa, e se choca com a Lua, e provoca uma grande explosão, o historiador tem que se voltar para esse fato quando ele quer estudar a história. Se isso ocorreu no passado, ele tem que voltar para esse fato. Se isso ocorreu ontem, que já é hoje história, ele tem que olhar para esse fato e olhar as evidências. Mas se nesse levantamento de poeira saiu o nome, só Jesus Cristo é o Senhor, ele tem que registrar o relato conforme as evidências, mesmo que ele não acredite. Aí é outro problema. Mas ele tem que registrar o fato. Quando nos aproximamos das fontes, dos relatos, para saber realmente o que aconteceu, nos deparamos com Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. E foi esse confronto de Jesus para com eles que mudou toda a história do movimento e do cristianismo.